Boa noite, pessoal. Entrando aqui então ao vivo, 9 horas, horário de Brasília. Estamos cá, nós, para conversar com vocês sobre a autoridade e segurança na educação dos filhos, né? Então, essa semana é uma semana um pouquinho atípica, porque dessa vez eu tô com 3 lives, né? Não costumo fazer isso, normalmente é uma live por semana, mas foram convidados muito especiais. E aí, juntou todo mundo na mesma semana e achei ótimo, porque a gente acabou fazendo, assim, um mutirão de banho de loja em família, né? Acho que dá pra gente chamar assim. Começar a mandar aqui os aviõezinhos pro pessoal, pra gente começar o nosso papo. Aí, conduzindo um pouquinho vocês como é que vai ser a semana, na quinta-feira, vou receber a Thaís Holanda para a gente falar sobre construção do imaginário mais uma vez, só que dessa vez a abordagem vai ser em relação aos pais. Então, como os pais vão conduzir a construção do imaginário, a importância deles nesse papel, então, seleção de material. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais esse tema, porque a conversa com a Lorena ela ficou muito mais no foco da criança, a importância do imaginário para a criança, né? Então, daí agora, trabalhar com vocês como que a gente chega lá. Né? E na sexta-feira eu vi o Thiago. Thiago eu conheci pelo Instagram também. O Thiago é uma pessoa muito querida, fala muito bem sobre alfabetização, e daí pedi a ele para a gente abrir essa conversa falando sobre a importância dos pais nesse processo do aprendizado, né? Então é uma semana, como eu falei antes, para dar banho de loja na família. Não percam. Não deu tempo de acompanhar a live ao vivo, o horário não estava bom para vocês, tudo fica salvo no IGTV, aqui no meu perfil, e fica lá no canal do YouTube, tá bom? Então, vou procurar aqui, a Simone já está por aqui, para convidá-la para entrar. Se apaixonar. Vamos lá, já mandei o aviãozinho. E chegou! Olá, tudo bom? Olá, tudo bom? Graças a Deus, e você? Tudo certinho? Tudo ótimo. Tá bem? Muito bem, a imagem também está ótima. O pessoal vai dando feedback, por favor, se atrapalharem aí, se o áudio não estiver bom, se interromper, vocês vão avisando a gente que a gente vai dando os ajustes por aqui, né? Eu estava fazendo uma pequena introdução, comentando para o pessoal como é que vai ser essa semana, que vai estar meio agitada aqui no meu perfil, meio 220 volts. Que bom, né? Mas é bom, né? Não é sempre que a gente tem tanta agitação, então tá ótimo. Material de conteúdo, pessoas bacanas passando por aqui. Então vem juntar que tá ótimo. Já que não dá pra gente tomar um vinho junto, eu falo que eu chamo pra live, entendeu? É isso aí. É um jeito, né, da gente conseguir conversar um pouquinho, né? Não é? E aí hoje convidei a Simone, que é uma pessoa muito querida. Eu conheci a Simone pelo Instagram, comecei a acompanhar os conteúdos dela. E eu não sei se você sabe, eu nunca te contei isso, mas foi você que me despertou o conhecimento pelos temperamentos. Ah, é? Porque eu comecei a ver muito no teu perfil, né? Depois você formalizou isso bem, falando de cada tipo de temperamento, né? Eu já ouvi um pouco o Ítalo falar, mas é que eu nunca tinha chamado a atenção. Né? E a tua forma de escrever, o teu perfil ele é muito organizadinho, né? Então ele atrai o olhar, né? Você tem esse cuidado da beleza nele. E aí eu comecei a ler mais sobre isso. Né? E, nossa, mas abriu um mundo pra mim, gente. É maneiríssimo. Vai ter muito dia pra gente falar disso, que é bom demais. Né? A gente parece que amplia o olhar, né? Você começa a enxergar as coisas e fala, tô entendendo agora. Exatamente. Era aquele acento gráfico que faltava para funcionar a frase. É verdade. Muito interessante, eu gosto bastante. E aí eu vou passar a bola para você se apresentar um pouquinho. Ainda tem gente aqui, chegou muita gente nova no meu perfil, que ainda não te conhece. Você falar um pouquinho da tua caminhada. Pois não, claro. Então, eu sou a Simone, eu sou fonoaudióloga, né? Sou educadora também. Então, a minha primeira formação foi no magistério, depois eu fiz fonoaudiologia e tenho mestrado em educação. Agora eu estou fazendo um master também em matrimônio e família, né? Lá na Universidade de Navarra. Sou mãe, que isso é muito importante. Acho que é uma das coisas mais importantes, né? Então, sou mãe, tenho 3 filhos já adultos hoje, né?
A mais velha com 28 e o mais novo com 22. E 3 no céu, que eu perdi 3 gestações. E casada há 29 anos. Então, acho que essa é uma parte importante do currículo, né, Patrícia? Com certeza, porque eu acho que é onde acontece a grande identificação, né? E essa questão de criar a identidade, de mostrar quem a gente é para além do profissional, faz muita diferença, né? É onde acontece a empatia, é onde, claro, tem profissionais que eu conheço maravilhosos, que não têm família constituída e que conseguem ter esse olhar, sem dúvida. Mas eu acho que para quem nos ouve, atrai o olhar. Nossa, isso acontece com ela também, Sim, né? sim, é. E É é um uma oportunidade diferencial. que a gente tem de prática, né? Então, assim, uma coisa é aquele conhecimento teórico que a gente tem da família, das relações e tal. Outra coisa é a gente estar na pele, né? Da mãe ali, na hora de deixar o filhinho na escola, na hora de passar por algumas experiências e você poder sentir isso do lugar de mãe também, né? Eu acho Uhum. que agrega muito na nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Acho que Sem dúvida, é né? E o bacana. papo hoje é a gente conversando um pouquinho sobre a questão da autoridade, né? Eu passei para você como é que foi a minha pesquisa Ibope lá nos Sim, stories sim. ao longo do dia, né? Eu sempre estampo um pouquinho, vou provocando o pessoal, e eu coloquei algumas perguntinhas muito maliciosas, porque algumas vezes eu me vi nessa situação, bem como você falou, né? E assim, a gente tem que criar. Ai, dá uma sensação de, gente, meu coração tá de pedra, porque tá todo mundo chorando aqui na porta da escola, eu não tô. É, Como é que funciona isso? Né? Será que eu vou chorar também? É. isso. Claro, a aflição acontece, a angústia acontece, mas o portão da escola, que foi uma das perguntas, né? É, só para disparar, e aí depois eu vou pegar o gancho do que por onde gostaria que você começasse. É, o portão da escola, porque é aquele rompimento, né? O filho, a sensação que eu tinha era essa, o filho não é mais meu. Ele está começando a ser do mundo nesse momento. Né? A gente sabe que tem algumas famílias que são famílias educadoras, as crianças não estão nesse contexto escolar institucional, mas tem outras situações que são muito parecidas. Né? E aí vocês, por favor, que estão acompanhando a gente, façam esse pareamento desse olhar. Aquela hora que foi a primeira vez que você deixou que não estava mais contigo. Seja na casa do vovô, seja na escola, que outra pessoa vai cuidar, né? Seja numa outra aulinha, né? Enfim, mas a gente passa por essa situação, né? E muita gente sofre. A mãe sente aquele sofrimento. De alguma forma, isso é transmitido para a criança e cria aquela estabilidade. Eu sempre acredito muito, sabe, Simone, que quando a gente está bem, quando a gente está confiando, aquela criança vai ficar bem. E eu sempre trouxe muito isso para o meu fazer profissional. Então, entra a mãe comigo, entra, porque na segunda sessão ele vai entrar sozinho, porque ele vai estar seguro, ele vai estar bem. Umas crianças mais tempo, outras menos tempo, mas existe esse caminhar, né? Desse desligamento, desse distanciamento, que ele não é completo, ele continua sendo meu filho, mas aquele Sim. momento é uma ruptura importante, né? Então isso acontece, por isso que eu coloquei a pergunta seguinte, era se você finge que você não conta para ele que você está saindo, era algo assim que eu comecei, coloquei a pergunta, aquelas situações, né? Ai, disfarça aí, deixa eu distrair ele, que você sai sem ele ver. Ai, gente, aquilo me matava, me matava. E aí, às vezes, você tá numa situação com o familiar que você não. Você se sente assim, pô, eu vou falar pra ela, não, não vou falar isso pro meu filho. Ele vai me ver chorando e você vai ter que aguentar ele chorando aí. Porque às vezes o problema é do outro, não é nem teu Você com o tem que teu filho, colocar qualquer né? vontade do outro, né? Pra poder É. segurar essa E peteca. aí, essas perguntinhas foram muito para despertar a questão segurança. O Sim, nosso gancho primeiro é um pouquinho anterior a isso, na minha opinião, que é a autoridade. Porque eu isso, acredito que a autoridade vai construir a segurança. Então, por isso. isso eu coloco ela na primeira etapa, sabe? E aí eu Uhum. vou passar o microfone para você, porque duas fonoaudiólogas juntas é um terror, gente. Tinha que ter marcador de tempo para cada uma, entendeu? Por que será? Né? Para a gente puxar um pouquinho esse gancho da autoridade e aí a gente vai chegar na segurança. Tá. O que é autoridade? Então, né, Como é que a Patrícia, gente constrói isso? tenho trabalhado bastante com essa questão da autoridade, porque eu sinto que é uma crise, assim, social de autoridade, né?
Então, não é só dentro da família que a autoridade está complicada, né? É no mundo. As pessoas não estão Aham. exercendo mais essa autoridade, né? Uhum. E tudo é visto como se fosse ruim, né? Então, assim, puxa vida, mas é que vai mandar o que eu tenho que fazer, vai determinar e etc. Então, o que que eu tenho procurado trazer para os pais, principalmente, né? Que a autoridade é um bem. Então, por exemplo, se você tem um filho doente, você está com um filho doente, ele ficou doente, você não sabe o que que é. Você não quer qualquer médico. Você quer uma autoridade no assunto, né? Então, assim, você quer procurar aquela pessoa que vai te transmitir confiança, né? Aquele Uhum. profissional que você fala assim, ele sabe o que ele está falando. A gente pode não entender do assunto, mas quando a gente está diante de uma pessoa que tem um conhecimento, que aponta uma direção e que você observa que ela é uma autoridade naquele assunto, você obedece, não é? Às vezes você vai no médico e você não sente firmeza, ele te fala uma coisa, tal, você fala, não sei, né? E vira as costas, é capaz de não fazer o tratamento. Mas quando você percebe que o médico sabe do que ele está falando, você Uhum. obedece. Você vai fazer aquele tratamento. Fala, olha, eu não sei, mas ele sabe o que ele está falando, né? Então eu gosto de fazer esse paralelo, porque assim, olha como a gente, quando tá numa situação de insegurança, tá numa situação de dificuldade de decidir, a gente precisa de uma autoridade que nos indique um caminho, né? Então, você fala, por aqui é legal. Não, isso aqui eu tenho experiência. E assim é a nossa relação com os filhos, né? Nós, pais, nós somos autoridade para os nossos filhos. Eu digo que essa autoridade vem de brinde, né? Por que que ela vem de brinde? Porque, gente, a gente nasceu, né? Então, as mães, por exemplo, a criança nasceu da barriga da mamãe, né? Então, para ela, a mãe é tudo. Para ela, a mãe é tudo. Né? O pai é aquela pessoa que, né, desde bebezinho você está se vinculando, tem toda a relação afetiva. Então, assim, ele é uma referência natural para a criança, o pai e a mãe. Só que, com este medo que a gente tem de ser autoritário, Uhum. eu vejo muitos pais recuando nessa autoridade, né? Então, fazendo aquilo que a criança quer e não aquilo que a criança precisa, né? Cedendo para um choro, para um descontentamento, porque coitadinho, né? Talvez ele não vai gostar mais de mim se eu mantenho essa posição. E aí a gente acaba perdendo essa autoridade. E a criança, ao contrário do que a gente pensa assim, bom, tudo bem, eu vou negociar com ele, né? Eu vou negociar, ele não quer tomar banho agora, então eu vou deixar fazer mais isso, mais aquilo, depois ele toma banho. E a gente acha assim, puxa, ele fica super feliz, fica super bem, né? Dá tudo certo. Mas não, porque na verdade a criança vai se sentindo insegura lá no fundo. Aham. Por quê? Ela não tem critério. Ela não sabe escolher uma coisa que é boa, ela escolhe pelo prazer momentâneo. E ela também observa que tá tudo muito na mão dela, né? Ela faz e ela vai fazendo. Então, Sim. isso vai gerando uma série de dificuldades. Então, insegurança, ansiedade. Hoje a gente tem crianças super ansiosas, né? Muito comum. Mas porque, óbvio, né? Se vê numa situação que você não tem um, uma direção, né? Não tem alguém ali que aponta um caminho seguro para você. Né? Você diz, bom, e agora? Eu tô aqui no meio da floresta, para onde eu vou? Né? Sim. Então, acho que é importante a gente resgatar isso, né? Essa ideia de que, na verdade, a autoridade é um serviço que eu estou prestando. Eu estou Uhum. ajudando o meu filho, eu estou facilitando para ele o acesso ao bem, ao crescimento, ao que é melhor para ele. Né? Então, é um serviço. Agora,
como todo serviço custa, né, Patrícia? Uhum. Então, é difícil, né? Às vezes é mais fácil a gente falar, tá bom, vai estar chorando muito, então deixa, né? Deixa fazer assim e ele vai aprender. Não, né? Não vai, ele vai ficar só naquele looping de ansiedade, de insegurança, de busca de prazer e o crescimento não acontece como ele precisa acontecer. Uhum. Então, acho que a autoridade, assim, é uma preciosidade, né? Se a gente tivesse noção do quanto a autoridade é preciosa, a gente agarrava, assim, com as duas mãos, não abria a mão dela, para poder ajudar os filhos a crescerem. Exatamente. Você sabe que essa fala que você vem trazendo, né, sobre a condução da autoridade, sobre o para onde olhar, sobre ser esse caminho seguro que o filho vai percorrer, isso me remete muito a todo o contexto histórico que a gente tem, né, desenvolvimento histórico da desconstrução dessa autoridade familiar, né, paternal, materna, né, então assim, que aos poucos esse conceito autoridade nessa visão que você muito bem coloca, né, ela vai sendo substituída pela visão autoritária. Sim. E daí os termos ficam muito confusos. Muito E confuso. aí os pais que já peguei, na minha geração eu já peguei isso, né, como eu te falei, eu já percebia muito esse movimento, mas por que sofre? Se eu tenho certeza que aquilo vai ser bom para o meu filho. Saber diferenciar os sentimentos dentro da gente, enquanto pai e mãe, primeira coisa, né? Que eu não estou triste, eu estou ansiosa, eu estou um pouco angustiada com aquela situação nova, eu nunca passei por aquilo, mas você também, enquanto pai e mãe, saber identificar esses sentimentos em você, né? Para você não transpor essa linha tênue do sofrimento, né? E externar isso. Claro, tem gente que é mais chorona, a gente é menos chorona, isso aí é a particularidade de cada um. Mas de alguma forma externar isso a ponto que a criança perceba e a gente desestabilize essa criança. Né? O que eu percebo quando a gente perde esse senso da autoridade, que a gente desregula a criança. Parece que aquele rádio que sai da sintonia, né? Toda vez que eu ligo, gente, eu ainda escuto rádio no carro, não sei vocês, mas toda vez que eu ligo o rádio no carro, ele tá fora de estação. Eu não sei qual é o problema do meu rádio, mas é sempre. Aí eu tenho que ficar lá apertando o botãozinho até ele entrar, né? Eu sinto as crianças nesse movimento. Elas chegam muito agitadas, muito desorganizadas, os pais muito aflitos, né? Muito, o que está acontecendo? Para onde eu vou? E Né? sabe o que Então, acontece, Patrícia? Você observa isso, assim, às vezes, com coisas muito simples do cotidiano da família, as mães, os pais não exercem essa autoridade e deixam a coisa rolar meio solta. Só que aí a criança vai tomando um vulto que você perde a paciência. Sim. Aquilo te incomoda, né? Porque é mais um pouco, é mais um desenho, é mais uma pintura, é mais não sei o que, é mais não sei o que lá. E a rotina não se organiza, né? E não chega a hora de dormir, não chega a hora de comer, etc. E aí os pais vão ficando sem paciência, aí vira gritaria, né? Então aí a mãe grita, você vai fazer isso? Quem manda aqui sou eu. Né? Outro dia me veio essa pergunta, eu até respondi isso na caixinha também. Olha, mas aqui o meu marido diz quem manda aqui sou eu. E a criança tem 4 anos. Olha, para uma criança de 4 anos, a gente não precisa dizer quem manda. Não é? E não se trata de mandar. Se trata de estabelecer a rotina que é saudável para ela e fazer acontecer. E ela vai identificar essa autoridade, né? Mas quando a gente está falando assim, quem manda que sou eu, a gente não está falando para criança. A gente está falando para a gente mesmo. Exatamente. É assim, ó, Simone, quem manda aqui Toma as rédeas da situação. Por quê? Porque a coisa já saiu do rumo. Sim. Né? Você já deixou aquela criança entrar num looping aí de ansiedade, eu falo, os reizinhos, né? Hoje tem muito reizinho, então já começaram a achar que o desejo deles é uma ordem.
E aí o adulto acaba sendo afetado por isso também, Aham. né? E perde a paciência. Então, Sim. vira uma roda viva, né? E, Patrícia, assim, outro conceito, você veio falando da desconstrução da autoridade, né? Outro conceito que eu acho que está, assim, acabado socialmente e que tem tudo a ver com essa questão da autoridade é a liberdade. Sim. Então, o que que acontece? Às vezes os pais não querem determinar, porque, coitado, ele não pode nem escolher. Então, assim, Uhum. eu não gosto de dormir cedo. Por que que o meu filho de 4 anos tem que gostar de dormir cedo? Uhum. Ele também tem que ter a liberdade de... Não, isso não é liberdade. Aham. Né? Isso não é liberdade. Na verdade, isso é uma desordem. Né? Aham. Então ele não vai... Isso não é uma oportunidade para ele. Isso é um acontecimento que desestrutura o que essa criança precisa. Né? A Uhum. liberdade, ele vai exercer sim, com certeza, depois que ele tiver os critérios formados. Uhum. E para formar os critérios, vai ser sob o olhar desta pessoa que exerce uma autoridade. Né? Então, é um ciclo, sabe? Eu acho que as pessoas estão muito perdidas com esses conceitos: autoritarismo, autoridade, liberdade. E a família vai indo assim, ó, né? Nessa maré e se perde Exa- muito com isso, né? exatamente. Né? E aí a gente vê, né, que esses dois fatores que a gente está comentando, então, autoridade, construção da liberdade, né? Eu lembro que eu tinha essa fala na minha adolescência, né? O meu pai sussurrava muito isso em casa, não no sentido assim de reclamar, de brigar. Meu pai é uma pessoa muito mansa, né? Mas ele tinha muito, ele sempre colocava a fala do pai dele. Ah, meu pai falava isso para mim. Liberdade é uma coisa que a gente conquista. O meu Isso, também. tá O vendo? meu também. Eu cresci com aquilo na minha cabeça. Liberdade, eram duas falas do meu avô. Liberdade é uma coisa que a gente conquista, né? E que a herança que ele poderia deixar para os filhos dele era conhecimento. Ele falava muito isso. Meu avô era vendedor de livro, daquela época de carregar Ai, que barco, legal. conhecer embaixo do braço, para ir bater de porta Sei, em porta. sei. Não é? Então, ele tinha muito isso, que o conhecimento fica. Não é? E isso dentro da construção familiar, isso é uma joia, né? Porque é o conhecimento, não só no aspecto pedagógico, aprendizagem, que é importantíssimo, e que eu acho que o meu avô se referia muito a esse, né? Pela questão de lidar muito com os livros. Mas que a gente pode fazer justamente essa ponte, né? Para o conhecimento o quê? As regras sociais, as regras de convivência, a noção da autoridade, né? Por que, que a gente tem essa fala? Nossa, mas na minha época, minha mãe olhava para mim e pronto, não falava nada. Por que, que hoje a mãe fica vesga e não resolve? Não, se a mãe olhar feio, é capaz dela não ver assim. O que que você tá olhando? Exatamente, era de O perder que que você alguma tá coisa, né? olhando assim? Então, em primeiro lugar, a gente alinhar os nossos sentimentos enquanto pai e mãe, né? E segundo, eu já colocaria delimitar muito bem o que, que é essa autoridade enquanto estrada que se abre para essa criança, né? Enquanto farolzinho que fica lá iluminando para ele pousar bem, né? Então acho que são duas coisas Exatamente. muito importantes para anotar aí no caderninho. Sabe o que que eu acho, Patrícia? São coisas muito simples. Às vezes, a Uhum. gente fala de conceitos assim, os pais ficam, né, nossa, e tal. Mas eu gosto de dar exemplos muito práticos do dia a dia, né? Então, às vezes, quando a gente exerce essa autoridade, por exemplo, né? Quando? Olha, quando eu determino um horário de dormir para o meu filho. Uhum. Tá certo? Eu determino um horário de dormir. Então, o horário de dormir é 8 horas da noite, né? Bom, o que que eu estou fazendo com isso? Né? Por que que eu estou determinando isso? Porque isso é um bem.
Porque isso vem de encontro com uma necessidade fisiológica da criança, uma necessidade do desenvolvimento físico, do desenvolvimento emocional, para ela estar bem para o dia seguinte. Isso vem de encontro com uma ordem dentro da família para os pais terem tempo para eles também. Sim. Então, para os pais terem tempo de conversar, para os pais terem tempo de trocar uma ideia, de assistir um filme junto, de fazer uma atividade, não sei, né? Mas de existir o vínculo, que às vezes com 2, 3 filhos pequenos, você não tem tempo, né? Então, isto é um bem. Quando eu falo para o meu filho, olha, esse é o horário de dormir, e é assim, não precisa assim, agora é hora de dormir. Não, não precisa. Olha, agora é hora de dormir. Ah, não quero, eu sei. Né? Mas é hora, a gente vai escovar o dentinho, vai não sei o quê, deita, conta uma história e teló. Né? Fechamos a porta, cada um faz conforme o seu costume. Eu estou ensinando para essa criança que não é o desejo que conta, é o bem. Né? Então, assim, não é eu quero porque eu quero ficar acordado, não. E não é que a mãe tá pondo porque ela quer, porque ela resolveu. Porque eu que mando. É porque é um bem. É um bem. Né? Então, o que vale na vida, isso é um valor que eu estou ensinando para eles. O que vale na vida é buscar o bem. Né? Não vai ser porque eu choro, porque você chora, que vai mudar esse bem. Não é? Então, lógico, vão ter as circunstâncias de cada criança, né? Então, aquele que precisa de mais atenção para dormir, aquele que a gente já sabe que está abusando da atenção e precisa que a gente se retire. Tudo bem. Mas é uma coisa muito simples, né? Outra coisa, a gente vai para a escola. Mas eu não quero ir para a escola, então. Mas, olha, é uma escola bacana, que eu escolhi com todo carinho, que eu gosto, as pessoas lá são amorosas, e você vai ficar bem. Né? E eu transmito essa segurança para o meu filho. Você vai ficar bem. Mas ele chora quando chega lá. Pode ser. Pode ser que ele chore. Chorar não significa que não vai ficar bem. Ele vai ficar bem amparado, ele vai ficar bem cuidado. E ele vai aprender que, apesar dele sofrer um pouquinho quando ele fica na escola, no começo, depois ele aproveita, é bom, ele faz vínculo. Então, se a gente recua, a gente não ensina para o filho o que de fato tem valor. A gente acaba ensinando para ele que o desejo dele é uma ordem. E isso é um conhecimento desnecessário, porque o mundo não vai ser assim. O desejo dele não vai ser uma ordem no mundo, né? Então, eu acho que essas coisas muito práticas, né? Que os pais precisam perceber, olha, nisto eu estou exercendo a minha autoridade. E se eu sou firme, eu não preciso gritar, eu não preciso bater, eu não preciso, sabe, eu preciso ser firme. Né? Então, é fazer aquilo acontecer. Pronto, né? Conforme você conhece o seu filho, você sabe que pode agir mais para cá, mais para lá, né? Não adianta a gente dar uma receita, porque não existe receita. Né? Cada um vai encontrar o seu modo, mas de ter essa segurança. Hoje os pais se perdem muito com coisas assim, mas não vai ficar traumatizado? Mas ele não gosta de dormir cedo e ele vai ficar lá chorando no quarto, ele não vai ficar traumatizado, não vai ficar assustado? Ele não vai ficar... Gente, não. Não, porque se a gente está fazendo isso com tranquilidade, está fazendo isso sabendo que é um bem e exercendo essa autoridade com segurança, com firmeza e com carinho, não vai acontecer nenhum trauma. Né? Então, eu acho que é uma coisa da gente ter certeza mesmo do que move a nossa ação. Sabe? Quando você sabe o que move, qual é o bem que eu estou encontrando com isso? Qual é o bem que eu quero com isso? Então, aí eu consigo exercer. Agora, se eu estou muito na dúvida, se eu mando, é porque eu quero,
Aí eu já não sei também, né? Qual é o destino que eu tô querendo apontar para eles. Exatamente. Isso que você fala remete muito a um questionamento que eu fiz, que é a autossabotagem também dos pais, né? Então eu combino, eu determino, e aí na primeira dificuldade eu volto atrás. Ou na primeira insistência da criança, então tá, só hoje, né? Só Ah, que esse o só hoje. problema do só hoje é que dificilmente ele é só hoje. Uma coisa é uma atividade assim, extraordinária. Então, naquele dia, você foi jantar com os amigos, os filhos estão juntos, passou da hora de dormir, claro. Ninguém vai sair do restaurante É, correndo, da casa dele correndo, porque está na hora, né? Tá na hora de lógico, dormir. lógico, Não é assim que lógico. funciona. E até por ser condições tão assim naturais, obviamente, nem a criança vai ter a percepção do, ó, tá vendo? Ele hoje deixou, são 10h05, passou 5 minutos das 10. Entendeu? A É. criança não funciona assim, né? Mas a gente está falando de outras circunstâncias, né? Quando tem aquela dificuldade para condicionar, aquela regra que você implementou, né? Aquela questão do horário que você colocou, não, tem que comer essa hora, porque tem que comer essa hora, porque vai chegar a condução da escola, tá na hora da gente sair, tem que dormir porque tá na hora de você dormir, faz bem para você, você vai ter que acordar cedo amanhã, né? Então, esse tipo de situação. Então, é o que eu falo para os pais, não se sabote. Igual a história que vai tirar a chupeta e deixar uma escondida atrás do pote de arroz. É, Você não, vai pegar. não, Você vai gente, pegar. não, não. Você sabe que na escola que eu trabalhava, nós tínhamos lá a árvore da chupeta. A árvore da chupeta. Então, era assim, as crianças, quando iam sendo trabalhadas, para pendurar a chupeta na árvore, né? E um belo dia elas resolviam que iam deixar a chupeta na árvore e penduravam lá na árvore. E era uma coisa, era um rito, né, de passagem, porque aí tava Uhum. lá, então tinha ainda um jeito de visitar a chupeta lá, né, mas não dava mais para pôr na boca, porque tava na árvore e tal. E tal. E aí, as crianças, quando deixavam de usar a chupeta e punham na árvore, elas ganhavam algo que representava uma nova fase. Então, por exemplo, sei lá, era um copinho, era alguma coisa de né, uma outra fase já, de uma criança maior, né? Sim. Bom, só que tinha um combinado. Era preciso deixar a chupeta. Ah lá, tem alguém dizendo aí que pendurou várias chupetas, Magali. Só que tinha um combinado. Tinha que deixar a chupeta e a mãe tinha que dizer que de fato a criança não estava chupando outra em casa. Porque você sabe que tem criança que tem coleção de chupeta, né, Patrícia? Então pendurava uma e chupava outra em casa. Tudo bem. Então a mãe dizia: olha, tudo bem, já dormiu 2 noites sem a chupeta, ai que legal, tal. E aí a criança ganhava esse presentinho, etc e tal. Tudo bem. Você acredita que tinha mãe que enganava a professora? Ah, meu Por Deus. quê? Porque, ai, tadinho, mas ele queria tanto ganhar o copinho que o outro fulano Ai, ganhou, e etc. Gente, mas pensa. A gente não pensa. Lógico que a mãe não está pensando nas consequências do que ela está fazendo quando ela faz isso. Tenho certeza que não. Mas assim, eu estou ensinando o meu filho a não ser sincero. Eu estou ensinando o meu filho a receber um mérito por algo que ele não fez, por um sim. esforço que ele não teve. Né? Então, assim, vai completamente contra o bem que a gente quer ensinar para os nossos filhos. Né? Sim. Então, assim, olha como a gente cai numa armadilha, Patrícia, que eu acho que é a grande armadilha dos nossos tempos pós-modernos, que é assim, medo de sofrer. Isso. Medo de permitir que o filho sofra, como se o sofrimento fosse acabar com a pessoa. Né? E, na verdade, o sofrimento, ele constrói uma pessoa. Né? Você se perceber mais forte que o sofrimento, você perceber que você tem recursos para suportar e para ultrapassar aquilo, e para sublimar, para construir outra coisa em cima desse sofrimento, é um ganho enorme, né? Mas hoje em dia a gente não quer mais isso. Né? Então, eu
A gente quer maquiar os sofrimentos para a criança. Ah, mas tem, não, era só um copinho. Depois ele larga a chupeta. Mas só que aí ele vai aprendendo que tanto faz. Isso. Exatamente, não é só a questão física, né, ortodôntica, ou alteração da fala, seja o que for, né, porque a gente tem inúmeros aí argumentos para você tirar uma chupeta na hora certa, para você fazer uma introdução alimentar, né, mas tá, tira tudo isso. E aí? Era só isso mesmo? Né? Tá, então deixa até os 7 anos chupando chupeta, a hora que ele quiser jogar fora. Né? Mas você deixou de aproveitar oportunidades naturais do desenvolvimento, em que a criança iria tolerar, entender, compreender de uma forma muito natural, né, certos sistemas, né, como os valores, né, como formação de caráter, porque é justamente isso, não é? Chega lá, aos 5 anos de idade, pronto, hoje ele vai virar um homem, né? Ou tipo, como os nossos filhos estão, os meus já entrando na fase adulta, os seus já lá, e aí a gente, caramba, nossa, agora tem que ir para a faculdade, tem que sentar aqui com ele para bater um papo cabeça, entendeu? Não é assim que funciona. Essas coisas, você vai alimentando essa plantinha lá desde muito pequenininho. Nesses pequenos marcos do desenvolvimento, né? Nesses pequenos marcos aí de passagem da criança, o dormir sozinho, o tirar a chupeta, um desfraude, né? Um desfraude organizado, porque também não é arrancar a fralda e, vamos ver se agora vai dar. Não é assim que funciona. Existem, né? Existem funções naturais, biológicas da criança que te apontam, ó, tá pronto pra gente começar um desfraude agora. E aí, vamos começar, né? A Bia aqui está comentando, a Bia Foner, ela é uma colega minha lá do Rio, ela falando que as crianças esperam pelo não, né? Precisam desse não para se organizar, aquilo que a gente estava comentando, né? Até tomarem decisões e poder fazer suas próprias escolhas. E ela coloca ainda a questão do contexto dessa desconstrução. Né? Hoje o não é confundido com maus tratos. Essa fala vem já há algum tempo, né? Onde a gente começa a ver a questão, né, da lei da palmada e tal. Estou falando para ninguém que sai batendo no chinelo do filho. Mas é só para vocês entenderem que essa história vem lá atrás, né? Que isso não é agora. Agora é o nó. Mas para fazer o nó, começou lá atrás, não é? E é importante a gente identificar isso, né? Que a autoridade, ela foi sendo minada. Né? Sim. Existe toda uma ideologia sendo construída para que você não exerça autoridade com seus filhos, né? Sim. E que você deixe filhos perdidos. Você acaba deixando filhos perdidos, né? Então, puxa vida, como que uma pessoa vai tomar boas decisões quando ela puder tomar? Se ela não aprendeu critérios bons quando ela era pequena. Né? Então, eu costumo dizer muito, Patrícia, isso daí eu tenho experiência, graças a Deus. Graças a Deus, tá? Eu tenho muitas conhecidas, muitas, que falam assim, nossa, adolescência é terrível. Porque aí eles fazem um monte de amizades, porque aí tudo que você ensinou põe a perder. Se encontra um amigo que tem a cabecinha X, que tem a cabecinha Y. E eu tenho em dizer que não. Eu tenho em dizer que não. Sabe por quê? Porque se os critérios estão bem formados... Exatamente. Se os critérios estão bem formados, se aquela criança aprendeu a base do certo e do errado, que existe, não adianta dizer para mim, não, o certo é relativo. Não, não. Tem coisa que é certa e tem coisa que é errada, tem coisa que é verdade, tem coisa que é mentira. Se aquela criança aprendeu isso, ela vai cometer os seus erros na adolescência, que faz parte. Eu cometi os meus e você deve ter cometido os seus, né? Sim. Mas tem lá dentro uma consciência formada. E eu sei para onde voltar. Né? Opa, 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 tô desviando muito do caminho aqui, peraí, não é por aí, eu tenho referências. Agora, quando eu vou deixando tudo muito solto, eu vou deixando a criança escolher quando ela não tem critério de escolher, eu vou deixando ela imaginar que o desejo dela vai reger o mundo. Né? Então, eu vou deixando essa coisa toda crescer, aí sim, quando
ela vai na adolescência encontrar um amigo que parece uma autoridade no assunto que ele domina, o adolescente vai atrás. Você entendeu? Mas ele simplesmente tinha um lugar vago ali e ele deixou alguém ocupar. Se esse lugar não estivesse vago, o outro não ocuparia, né? Então, assim, raramente a gente teria esse tipo de problema na adolescência se não tivesse sido minada essa autoridade dos pais. Se os pais se sentissem mais seguros em mostrar a direção, em olhar para si e pensar assim, ó, quais são os valores que eu preciso ensinar para os meus filhos? Né? Qual é a herança? Quando o seu avô diz assim, a herança que eu vou deixar para os meus filhos é tal coisa. A herança é isso. Né? Que valores são esses? Eu olho assim, a minha família, por exemplo. Né? Eu sempre foi muito claro para mim, para meu marido, que a grande herança que a gente queria deixar para os nossos filhos era a fé. Né? Então, assim, olha, essa é a grande herança. Depois, é lógico, estudos, e, né, uma boa profissão, etc. Mas a fé. Então, a fé era um pilar. Né? E assim, é muito engraçado, porque isso foi uma coisa que a gente foi vivendo, não é falar, é viver, né? Você vai vivendo, você vai mostrando o quanto isso enriquece a sua vida, o quanto você é mais feliz com esse valor, né? E eu tive 2 filhos que moraram fora. Né? Então, a minha filha mais velha morou 4 anos fora e o meu filho mais novo morou 6 meses. Mas moraram fora, quer dizer, não estavam comigo, né? Sim. Então, se ir à missa, se confessar, se comungar fosse uma coisa que eles fizessem só porque estavam sob a minha autoridade, eles não fariam nesse tempo, né? E, no entanto, eles viveram a fé deles do mesmo jeito, mesmo estando longe da família. Por quê? Porque aquilo estava incorporado. Né? Aquilo fez sentido para eles. Aquilo foi uma herança que foi deixada na vida deles. Né? Então, acho que quando você tem clareza do bem que você quer transmitir, aí fica mais fácil você ser o farol, né? Você mostrar, olha, é por isso. O bem tá aqui. É por isso que eu tô te falando. É por isso que eu tô te dando essa direção. Então, acho que é muito importante que a gente encoraje os pais a fazerem isso. Né? Lógico que nós temos também um modelo, sei lá, eu, né, sou mais velha que você, sou bem mais velha que você, e meus pais, por exemplo, era uma coisa um pouco de mandar porque sim. Né? E eu costumo dizer para os pais o seguinte: a gente não precisa explicar o porquê para crianças pequenas, porque eles nem entendem, tá? Se é fonoaudióloga como eu, você sabe que gastar muitas palavras não vai, acompanha. Com menos de 6 anos, você tá, né? Você tá viajando, porque eles não estão acompanhando o teu raciocínio, né? Eles estão... Aquilo vira um som, um ruído. Então não adianta ficar explicando muito. Mas é importante que nós tenhamos uma convicção clara. Né? Que a gente saiba que não estou mandando para exercer mando só. Tem um bem aqui. Porque isso dá uma direção para nós. E depois, a criança identifica o bem. Porque todos nós identificamos o bem. Né? E a gente sente uma atração pelo bem. Então, a criança identifica quando esse bem é claro. E isso vai te dando a autoridade. Né? Que é aquilo que eu falo. Eu gosto muito de dizer isso para os pais. A autoridade a gente não precisa impor. Ela é reconhecida. Né? A gente reconhece uma autoridade. E tem uma autora que eu gosto bastante. Aliás, são 3 autoras espanholas, né? E que ela tem uma frase assim:
diante de uma legítima autoridade, convém obedecer. Né? E não é isso mesmo? Quando você identifica uma autoridade, você fala assim, opa, vou obedecer. Né? Porque essa é a praia dele, então eu vou obedecer. Né? Então, às vezes, eu vejo muito essa coisa de criança muito desobediente. Né? Ai, porque o meu filho é desobediente, porque o meu filho responde, porque o meu filho não sei o quê, porque o meu filho... Olha, vamos refletir como que a gente está exercendo a autoridade. Será que está claro para ele isso? Né? Porque eu acho que uma coisa está muito vinculada à outra. Né? Se não está claro para mim a sua autoridade, bom, eu não te obedeço. Então, acho que esses assuntos, assim, essa dinâmica é muito importante, né? Para a formação integral dos filhos, sabe, Patrícia? Eu sou fonoaudióloga, você também. A gente trabalha muito com letramento, aí com alfabetização, né? Eu vejo que todo esse processo de alfabetização você foca muito nisso, eu também. Sou especialista em linguagem, então a gente tem lógico, né, um desejo de que essa pessoa se forme por inteiro, né? Quer dizer, a inteligência, emocional, a vida psíquica, espiritual e etc e tal. Mas é óbvio que a formação pessoal é a base, né? Exatamente. Se uma pessoa está bem formada, o conhecimento, ela pode ir atrás e ela vai saber se dirigir. Mas se uma pessoa está mal formada, ela vai dar muitas cabeçadas até ela encontrar um caminho. Né? Ela vai perder um tempo enorme até encontrar um caminho. Então, acho que a família tem isso na mão, né? Hoje eu falei lá nos stories, eu acho assim, eu vejo isso em mim e vejo em você pelo que eu te acompanho, né? Porque assim, a gente quer uma coisa grande, né? Eu acho que a gente tem na mão uma coisa muito grande, que é a família, né? É uma riqueza enorme. Cada filho que a gente tem é uma riqueza, né? Eu tinha um professor que ele dizia assim, olha, eu não sei se o meu filho é o próximo Einstein, né? Eu não sei se o meu filho é o próximo Chopin, sei lá, né? Cada pessoa é um universo, tem uma possibilidade enorme e, puxa, será que eu vou pôr a perder o desenvolvimento dessa pessoa, sei lá, por não saber oferecer esse meu serviço para o crescimento dela, né? Então, acho que a gente precisa, sei lá, espalhar essa gana aí por aí. Exatamente, é isso mesmo, né? E sabe que quando a gente põe esse olhar lá na frente, eu acho que a gente consegue trazer para que os pais enxerguem essa questão da responsabilidade, né? A Nutri que trabalha comigo lá na clínica, ela tem uma fala que eu acho muito bonita, sabe? Ela diz assim, não é sua culpa, mas é sua responsabilidade. Ah, porque ele tá assim, porque quando chega para ela, é Nutri materno infantil, né? Chega porque tá com algum probleminha de saúde e tal, né? Ah, mas então vem aquela culpa enorme. Muitas vezes no nosso consultório também chega. Mesmo por ser a questão da fala, a aprendizagem carrega muito isso, né? A minha culpa, eu não vi isso antes, não. Culpa, vamos lá. Tem muitos pesos aí, né? Mas responsabilidade é sua. Porque você é o pai dessa criança. Então você está no lugar certo, você está fazendo o seu compromisso, está trazendo aqui. Agora vamos adiante. Então, delinear esses papéis, da mesma forma, né, que eu estava pontuando ali, sendo meio didática. Anota aí, número 1, número 2, autoridade. Né? Então, número 3, carregar essa responsabilidade. Ser responsável por aquela pessoinha. Né? E ser responsável confere algumas coisas, como botar limite, como ter essas questões da casa, né, da ordem, de como funciona aqui. A gente não fala tanto de despertar curiosidade, como funcionam as coisas, como funciona a minha casa. Se eu não dou conta de entender como funciona a minha casa, né? Se aquilo ali é uma confusão danada, cada um pega o prato numa hora, cada um senta para fazer uma coisa, e aí um está comendo, o outro está no computador, a outra está no telefone,
né? E daqui a pouco não viu e ele falou, foi dormir, nem falou comigo. Opa, ele vai fazer 20 anos. Toda noite ele passa por mim para me dar boa noite. E é beijinho antes de dormir. Aí dele, se sumir, que eu bato lá, já foi dormir? Aí não, ele tá fazendo alguma coisa. Não é? Mas a gente vai construindo isso, né? Sabe, Simone, assim, esse tumulto todo que aconteceu na vida da gente ao longo do ano passado, né? Que a gente convoca para esse ano, eu tenho convidado todos os pais que sentam ali à minha frente no consultório. É a primeira coisa que eu falo, eu quero saber o que o filho tem, o que estão fazendo ali. É o que você está fazendo para olhar para dentro. Porque a gente passou um ano olhando para fora. O que está acontecendo lá, o que vai acontecer depois, e cavucando, e entrando em site, não sei o quê. Para tudo, para com isso. Essas crianças ficaram um ano em stand-by. Essas famílias ficaram um ano em stand-by. Então, para com isso. Agora é a hora de a gente trazer o nosso entendimento, da gente trazer clareza e olhar para dentro. Então, aonde o processo do meu filho parou, que nós vamos retomar. Aonde a confusão se instalou, aonde eu perdi essa rédea, né, que eu precisei afirmar para mim, eu mando porque eu sou a mãe, né? Quando você fala, eu estou falando isso para mim. Então, onde foi que isso começou? Eu vou ter que partir daí para arrumar essa casinha. E aí, buscar, né? Buscar conhecimento, buscar mesmo aquilo que a gente tem falado muito, sejam pais profissionais. Não é? Não é sair fazendo uma faculdade, mas entender o que está acontecendo com o seu filho. Não é? O que está acontecendo na nossa casa. Hoje, a gente tem muitas informações. Então, eu preciso dizer assim, é uma gama de informações tão grande que se os pais não forem atrás do propósito, do objetivo, eles acabam... Sabe carrinho de batida, de barquinho? Assim, você bate aqui, bate ali, bate ali. É isso que eu sinto que acontece muitas vezes. Por quê? Porque assim, você abre lá, é um que fala da cama compartilhada, né? A cama compartilhada, porque se a criança chora, porque a cama compartilhada, aí tem as camas enormes para 5, 6 pessoas, sei lá quantas pessoas. Ah, é a disciplina positiva, ah, é o método não sei o quê, é o parto montessoriano. Bom, Jesus. E a maior parte das coisas levam em si o não deixar a criança sofrer. Tá? Então, assim, o brinquedo todo na altura dela, porque ela vai, porque ela pega, porque ela mexe, porque ela não sei o que, não sei o que lá. Não fala não. Você não fala não, você fala, olha, brinca aqui. Né? Então, você não fala não pegue aqui, você diz pegue aqui. Né? Bom, tudo bem. O que isto está trazendo para o meu filho? O que eu estou ensinando com isso? Esse é o meu objetivo? Para isso a gente precisa estudar, né? Então, assim, na verdade, eu vejo que nós precisamos, os pais precisam de muita ajuda e muita orientação em encontrar o grande objetivo da formação. Eu falo assim muito para os pais que eu atendo, muito, muito. Eu falo assim, olha, quero que você feche um pouco os olhos e pense assim, daqui a 20 anos, não amanhã, nem depois de amanhã, não, daqui 20 anos, que homem, que mulher, que você quer olhar e falar assim, esse é o meu filho. Esse era o projeto, ó, esse é o projeto. Né? Então, esse projeto é para daqui 20 anos. Para eu chegar lá, eu tenho que exercer a minha responsabilidade aqui todos os dias. Todos os dias. Eu tenho que ser constante, eu tenho que ser persistente, eu tenho que escolher os instrumentos. Então, aí eu vou escolher se é uma cama compartilhada. Por quê? Porque combina com aquela pessoa que eu quero formar essa técnica. Eu vou escolher se é... Então, aí eu vou usar os instrumentos, entendeu, Patrícia? O que eu vejo hoje dos pais é assim... Uma amiga falou de tal coisa, o meu filho tá chorando para dormir. A amiga falou da cama compartilhada, eu li alguma coisa, vou fazer a cama compartilhada. Pronto. E não sei as consequências disso depois, né? Sim. Falta hoje muito desse olhar para dentro e da gente resgatar
a verdade que o seu filho vai ser, sim, fruto daquele trabalho pequeno, cotidiano e árduo que você vai fazer. Não adianta deixar, não, ele não come salada, mas quando ele for grande, ele vai aprender a comer. A namorada resolve. Olha, ele mente, mas ele é tão pequenininho, ele nem sabe o que é mentira, né? Depois, ele vai aprender. Não é assim. Né? A gente sabe, por experiência, que não é assim. Depois as coisas custam mais. Depois, aquele hábito, aquele mau hábito virou um vício enorme na vida da pessoa, difícil dela se livrar. Né? Então, os exercícios, quando eles vão sendo feitos desde pequeno, né? Desde pequeno, não. Olha, tem aquele que tem tendência a inventar mais história, enganar a mamãe, né? Contar a sua mentirinha. Tem aquele que é mais preguiçoso e que não começa e tal. E por isso a gente precisa conhecer cada um e ir desenvolvendo aquela habilidade, aquela virtude que cada um precisa para chegar naquele projeto lá. Daquela mulher, daquele homem que eu estou esperando para daqui a 20 anos. Né? Porque eles não vão cair do céu. A Thaís comentou, né, de pensar no futuro dos filhos, que é muito importante. Sim, é uma forma da gente refletir sobre o nosso fazer de hoje, né? Pensar essa reflexão, daqui a 20 anos, o que eu quero ver? Não é? É isso que eu estou colocando no mundo. Porque os nossos pais, meu pai, por exemplo, ele tinha muita certeza disso. Ele sabia o que ele queria ver. Entendeu? Então, ele até podia ter os meios próprios daquela época, né? Que era, sei lá, de repente, se bem que eu pessoalmente acho que meu pai não é educador, mas é um sábio, porque ele sempre conversou muito. Nós somos em 4 mulheres, você imagina. Nossa. E ele sempre conversou muito com a gente, ele sempre orientou muito, né? Então, não tive problema com isso. Mas assim, os pais mais antigos, normalmente, eles eram muito, às vezes até duros para colocar nas situações, né? Mas eles tinham uma certeza. Eles tinham ali uma clareza do bem que eles queriam. E hoje nós vemos as famílias muito perdidas em relação a isso. É como se não houvesse esse amanhã. É como se o que vale é o conforto, a alegria e o bem-estar do meu filho hoje. Né? E aí não tem essa noção de consequência. Olha, mas dependendo de que eu fizer hoje, amanhã vai ser um desastre. Né? Então eu preciso ter resgatar isso daí, né, Patrícia? Ter isso muito claro. E eu vejo uma coisa muito positiva. Eu acho que, apesar de todos os absurdos dessa pandemia aí, que a gente nem precisa entrar no mérito, né? Seria, mas eu enxergo isso como a cereja do bolo da confusão. Porque, na verdade, é aquilo que eu puxei no início, né? Essa desconstrução, ela vem de alguns anos e que culminou com o que a gente vê hoje. Né? E que a gente não quer nem pensar em enxergar para frente se continua nesse movimento, entendeu? Né? Mas sim, estancar aqui, já que foi um marco tão importante para essas famílias, né? De estarem dentro de casa, de trazer o seu trabalho para dentro de casa, aquela confusão toda. Então, olha, vamos parar, aproveita essa oportunidade, então, para enxergar o que está acontecendo. Isso. Né? É isso que eu estou dizendo. Eu acho assim, para mim, de tudo que não vale a pena nessa pandemia, que tem várias coisas, mas esse crescimento do convívio familiar, eu acho fundamental. Né? Então, assim, as pessoas tiveram que olhar para o seu próprio filho, conviver com ele. Aqui em São Paulo, é comum demais os pais ficarem um dia inteiríssimo sem ver os filhos. É muito comum, né? E é parte da realidade. Eu sei, puxa, as pessoas precisam trabalhar e etc e tal. Eu sei, não tem dúvida. Mas nós precisamos ser os protagonistas. Se a gente trabalha, se a gente não trabalha, nós precisamos achar um jeito. Precisamos criar uma possibilidade. Mas a gente tem que
conhecer aquela criança e a gente tem que saber o melhor para ela. Então não dá para dizer assim, não, mas é que eu deixei com a avó e a avó não quer tirar a fralda. Porque ela não tem paciência, porque ela trocou o sofá é novo. Eu acho que a avó, de fato, não é? Então, ela já tirou várias fraldas, né? Agora, bom, se não vai dar para contar com a avó para tirar a fralda, eu preciso criar uma outra estratégia. Mas o que eu não posso é deixar aquela criança até os 4 anos de fralda. Claro. Né? Então, assim, a gente tem que achar saídas. Nós somos inteligentes para achar boas saídas. Quando a gente entende que o protagonismo é nosso. E quando a gente olha para aquela realidade e fala, meu Deus, né? Eu tive muitas mães que falaram assim, nossa, eu não sabia que ele fazia desse jeito. Nossa, eu não sabia que ele reagia assim, né? Por quê? Falta de oportunidade de conviver, né? Então agora que esse convívio foi proporcionado, que as pessoas estão vendo, né? Como que as crianças estão. Então, que a gente possa buscar saídas boas, inteligentes, positivas, para transformar essa realidade, né, Patrícia? E aí, aproveitando a tua fala, nesse sentido assim, de muita informação, uma pergunta que eu fiz foi sobre se você pergunta a mais de 2 pessoas uma decisão em relação ao teu filho. Que aí é a planilha Excel para educar a criança, né? Você abre score, né? 2, 3, 5 contra 7. Então vou fazer, o 7 está ganhando, vou fazer esse aqui. Não é? Porque você entra num movimento que primeiro, você perde a tua identidade nessa construção. Claro, buscar referência, né? Tem aquela tua amiga que é o teu braço direito, né? Que tem referência próxima, isso é super natural, né? A referência, assim, na tua mãe, quando você tem um convívio muito próximo, né? E às vezes aí, quando a relação é muito boa, a própria mãe já sussurra, né? Olha, quando você era assim, meu pai me ajudou a desfraldar meus filhos. O meu filho, né, o mais velho, primeiro, que é o segundo eu já tirei de letra, né? Eu não entendia por que toda noite vazava xixi naquela cama. Gente, essa criança vai passar um ano inteiro para desfraldar. Eu nunca vi ninguém levar um ano para desfraldar, eu vou levar. Aí a gente falou assim, você está acordando de noite para botar ele no banheiro? Não. Como assim, então, botar de noite no banheiro? Ele não fez xixi às 8 horas, não foi dormir? O combinado é que ele vai dormir sem fazer xixi, né? E aí, eu comecei a colocar o despertador, a gente revezava. Uma noite era eu, outra noite era meu marido. Aí lá pela meia-noite a gente botava para fazer xixi. Não sei se todas as crianças são assim, mas meu pai fez isso com a gente, eu fiz com meu filho e funcionou. Entendeu? E nunca mais tive problema, até que ele conseguisse de fato controlar uma noite inteira. É fogo, mas é isso. Mas aí vai ficar fazendo score, entendeu? Não, o outro só deixa tomar 5 ml de água antes de dormir, o outro para as 8, o outro para as 6. Daqui a pouco tu tá deixando sua filha beber água meio-dia, desidrata. O que é o pior de tudo isso, Patrícia, é que muda toda hora o combinado. Então, exatamente. Uma hora é às 8, outra hora é às 6, outra hora é meio-dia, outra hora não bebe água, outra hora bebe água, e a criança fica ali, né? Então, tudo precisa de uma constância para aprender, gente. Nada é imediato, né? Imediato é que nós vivemos no mundo imediato, né? Você toca na tela e o negócio acontece. Pronto. A criança não. A criança você tem que repetir 1000 vezes aquele processo para ela aprender. Então assim, olha, é essa história. O meu filho foi assim também. Então o que acontecia? Ele ia dormir 8 horas da noite. Aí, antes da gente dormir, eu sempre dormi tarde, meu marido também. Eu sempre estudei e era à noite que eu ficava estudando. Então, antes de eu dormir, eu tirava ele da cama, punha para fazer xixi dormindo. Ele nem acordava. Ele sentava lá assim, ele tava, punha de volta, acabou, né? E pronto. Então, mas é constância. Constância. Então, a primeira vez dá certo? Não. A segunda vez dá certo? Não. A terceira? Não. A 10ª dá. Tem uma mãe colocando um comentário aqui que com os filhos dela foi super tranquilo, né? Foi muito tranquilo antes dos 2 anos, sem problema para levantar à noite.
Aí eu vou aproveitar esse comentário, eu vou fazer o gancho. Você já imaginou se eu fosse aquela sua amiga parceirona nessa época e fosse perguntar pra você como que você desfraldou, porque eu não aguento mais. Todo dia acorda aquela cama. Eu ia ficar super frustrada. Ia achar que eu era a pior mãe do mundo. Ou que meu filho tinha um problema seríssimo de controle de esfíncter. Ele ia levar no neurologista, entendeu? Porque o menino tá com algum problema. Não é? Então, esse é o risco de você colocar na tabela todas as decisões da vida. Né? Então, é importante você ter uma referência, porque uma mãe, como ela fala assim, podia me ajudar muito, né? De, poxa, olha, tá passando do tempo, fica atenta, tá demorando muito. Né? Mas pode me levar para um outro caminho, para o polo extremo. Então, ter a referência, ter aquela pessoa, né, que é tua parceira nessa construção, que você se abre e tudo mais, existe, né? Mas não, aí pergunta para um, pergunta para outro, para o vizinho, né? A Renata também com 2 anos e pouco. Fazendo um link aí com a questão do temperamento, porque eu estou vendo aí algumas mães, duas, né, falando que com 2 anos e pouco foi a escolha deles, né? Eu queria falar uma coisinha sobre isso, ó. Às vezes, é que nós adultos, a gente interpreta conforme a nossa razão, né? Então, se a criança não quer usar fralda, a gente fala assim, né? Se a criança se incomoda com fralda, tem criança que se incomoda, tem criança que começa a arrancar a fralda, né? Porque tá incomodada e tal. Então, a gente fala assim, olha lá, ela não quer mais, ela escolheu, é como se ela fizesse uma escolha. Na verdade, é um movimento muito próprio dela de arrancar mesmo e tá se sentindo incomodada. Isso tem muito a ver com o temperamento da criança, tá? Tem aqueles que se incomodam mais facilmente com várias coisas. E tem aqueles que, meu filho, estão em berço esplêndido. Né? Tudo bem, a fralda tá lá, tá bom. Tá cheia, tá bom. Tá vazia, tá bom. E é um pouco do temperamento da criança. Então, a gente precisa conhecer isso. E não adianta eu comparar o meu passivão lá com a outra que arranca a fralda com 2 anos. Que eu vou falar, o meu filho é autista. Meu filho é autista. Meu filho, ele deve ser pelo menos do espectro autístico, porque ele não presta atenção nem na fralda, ele não percebe. Não. O seu filho, às vezes, é uma criança, sei lá, fleumática, uma criança mais tranquilona, que se incomoda menos com as coisas, e tá tudo bem. Então, a gente precisa temer algumas comparações. Porque senão não vai ser um bom critério, né? Para a gente poder olhar para o nosso. Então, acho que é muito isso. A gente tem que buscar as referências. Hoje, eu estava lendo uma coisa que eu achei maravilhosa. Até eu trifei assim, de tudo quanto era cor. Porque estava falando da identidade da pessoa, né? E o quanto a identidade de cada um de nós é fruto das nossas relações familiares, né? Então, eu dizia assim, olha, tudo bem, você é médico. Tem muitos médicos, né? Mas você é filha, a segunda filha do seu William e da dona Edith. Só tem eu no mundo. Não tem outra. Só tem eu. Eu sou a segunda filha do seu William e da dona Edith. Não tem outra. Né? E a cultura da nossa família faz parte da nossa biografia. Né? Então, gente, pensa nisso. Que coisa linda que é isso. Pensa nisso. É um quadro pintado 1 a 1. Não tem 2 iguais. E o modo da Patrícia pintar é o modo da Patrícia pintar. O modo da Simone pintar é o modo da Simone pintar. Né? Então, veja que isso é uma riqueza tão grande que a gente não pode deixar passar, né, Patrícia? A gente não pode comparar, não dá para dizer, olha, o quadro dela lá, né, o meu. Não, gente. Né, são obras diferentes, né? São possibilidades diferentes. Eu acho que a gente não pode esquecer disso. Precisa conhecer muitos filhos e conhecer muito as nossas potências e as nossas limitações. Para a gente poder ajudar os filhos a crescer, né? E crescer junto com eles, né, Patrícia? Que não tem escola maior do que essa. Uma maternidade amadurece a gente. A gente
vira gente. Não tem escola maior. Exatamente. Ai, Cia, olha, estamos chegando, já passamos de 1 hora de conversa. Nossa Senhora. E para deixar, eu sempre falo isso no final, aquele gostinho de quero mais, né? A gente chegou assim em alguns pontos que foram abordados lá nos stories, né? Que eu vi que era preocupação dos pais, entendeu? Em relação a essa instabilidade toda, né? Esse nosso fator emocional, essa nossa perseverança na condução das crianças, no que a gente acredita que é a verdade, que é o melhor para eles, né? Então, queria te agradecer muitíssimo, né? Abrir o teu espaço mais uma vez aí na tua semana para a gente conversar. Que venham muitos e muitos papos, né? O que não falta é assunto para a gente trazer. Eu fico muito feliz também. Ficaria a noite toda ouvindo vocês. Eu que agradeço, poxa, muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço o teu convite, né? Eu acho que a gente tem mesmo uma sintonia muito grande aí no que a gente pensa das famílias, dos pais, né? E que Deus nos ajude aí nesse trabalho, né? Que muitos se contagiem com isso, porque eu acho que a gente pode fazer uma diferença enorme, né? Uma diferença enorme nesse mundo, cuidando bem das nossas crianças e das nossas famílias. Isso mesmo, eu falo lá. Assim, você tem um canal no Telegram também, não tem, de formação? Sim, tem. O canal tá ativo, né? Foi desde a época do lançamento do e-book, não foi isso? Eu lembro que você lançou, né? Então, assim, tem o canal dela, eu tenho o meu canal também, que o nome é Formando Pais Fortes, né? Que é justamente com essa faca nos dentes, eu vou mudar esse negócio, não vai ficar assim, que eu não aceito o mundo desse jeito, entendeu? Então, para que a gente possa se construir, né? Trazer força mesmo, trazer base, trazer solidez, trazer entendimento de que é essa confusão que meteram a gente, para a gente virar esse jogo. Né? Então, vamos lá. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que estava aí participando, que mandaram aí as suas perguntas ao longo do dia, né? Encham as nossas caixinhas, que a gente quer ajudar muito, gente. O que a gente puder contribuir, a gente está aqui. Né? Precisamos de mais alguma outra questão, escreve para a gente no privado, estamos à disposição. A live fica salva no IGTV, depois vai lá para o meu canal do YouTube. Tá bom, Sim? Muito obrigada. Uma boa noite. Fica com Deus, viu? Boa noite.